E aí, minha família? Ai, papai, hoje eu tô com vontade de fazer um vídeo. Porque muita coisa, e esse vídeo eu quero basicamente falar de uma forma bem livre e bem tranquila e bem humana e bem, como é que eu posso dizer? E bem real, bem real e bem, como é aquela palavra que vocês colocam no lugar do outro, sacou? E bem empática, talvez, que eu quero falar, que eu quero dizer, velho. Esse é um vídeo que eu tô fazendo nessa pegada aqui mais real, porque é a pegada que eu mais gosto, né? Além disso, é uma pegada que eu gostei. Eu fiz um vídeo e deu bom, né? O vídeo deu uma visualização boa. Na real, não tanto, né? 200 e poucas visualizações, porém foi o vídeo que mais deu visualizações pra mim. E, inclusive, ele tá privado, eu vou reprivar ele. Mas o assunto de hoje do vídeo aqui é basicamente falar sobre a minha cabeça pensante, como é que ela funciona. Para que meio que, sei lá, vai que você quer comparar a minha cabeça com a sua, com expandir novos horizontes, né? Vai que você quer expandir novos horizontes, vai que você quer entender como é que funciona a minha cabeça. E eu quero falar sobre um pouquinho sobre a minha cabeça, um pouquinho sobre como eu enxergo as coisas, né? E sobre como eu enxergo a vida, sobre como eu enxergo tudo, né? Porque, assim, hoje eu sou Hélio, tenho 27... hoje eu sou Hélio. Hoje eu tenho 27 anos, né? Chamo Hélio, Cruz, enfim. Tô morando na Espanha. Tô com um filho de 5 meses, Christian, que inclusive... Já deu meia-noite? Hoje ele faz... Não, daqui a 7 minutos. Enfim. Dia 29 de janeiro, né? Daqui a 7 minutos. Ele faz 5 meses. Meu filho nasceu. Tô com minha esposa aqui na Espanha. E eu quero falar um pouco sobre minha cabeça, porque ela é um tanto quanto interessante, tá ligado? Não sei o que é, velho. Tô enrolando demais. Tem pessoas assim na minha vida que, enfim, eu tenho amigos, né, no qual são amigos porque, creio eu, né, que são meus amigos porque eles têm uma mentalidade, uma cabeça que se parece com a minha cabeça, ou basicamente eu posso dizer, velho, é foda falar isso, mas é basicamente eu entendo a intenção daquela pessoa, né? E ela acaba entendendo a minha intenção. Quando eu tô falando de QI mesmo, né? Mas onde eu quero chegar? Vamos lá. A minha cabeça, a minha mentalidade, ela funciona de uma forma cética. Eu sou uma pessoa muito cética, né? E sendo uma pessoa muito cética, eu sou uma pessoa muito analista, observadora. Eu gosto de observar as coisas, eu gosto de entender as coisas e gosto de fato entender como as coisas funcionam, né? Longe de mim ser um cara ateu, mas eu vou dizer a você que eu sou um cara cético, sim, acredito muito na ciência, até mesmo porque a ciência não tem as respostas para todas as coisas, né? Cara, entenda, fugindo um pouco dessa questão religiosa, tá? Fugindo um pouco da questão religiosa, depois eu volto para a questão religiosa. Mas vamos primeiro entender a realidade e o universo e a vida e as coisas de uma forma real, digamos assim, de uma forma que a gente consegue compreender. Porque ao meu entender, né, creio eu que a questão religiosa, ela explica as coisas que não são explicáveis. Se é que você me entende. E a questão da ciência, ela tem como objetivo, né? Eu acredito, né, no caso, que a ciência tem como objetivo explicar a natureza. E a natureza não fala de árvore, de paisagem, não. A natureza fala da natureza em si, das coisas, né, da vida, entende? A natureza em outro sentido.
Então essa natureza, a ciência ela tem como objetivo explicar. E quem explica a ciência é uma pessoa, né? Tipo, digamos que assim, tem algo que ainda não descobriram e eu que estou estudando ali possibilidades, né, fazendo experimento, teste, descobri uma nova forma de fazer alguma coisa, né? Digamos, qualquer coisa, mano, a energia, né? Um homem descobriu a energia, que aí foi adaptando e foi melhorando a energia, outro homem melhorou, outro homem pegou o estudo daquele cara e melhorou e fez outra coisa. Então, eu acredito nisso. Eu acredito na física, eu acredito na matemática, eu acredito na história em si, porque tudo é uma história, tudo depende do contexto de estudo de outra pessoa, né? E vamos que vamos. Vamos agora para o começo de tudo, para você entender basicamente a minha cabeça e como que ela funciona e como é que eu entendo, como que o ceticismo, né? Eu sou uma pessoa cética, explica tudo isso, todos esses processos de entendimento das coisas. Mais uma vez, longe de mim me considerar um cara ateu, porque creio eu que longe de mim ser um teólogo também, né? Estudar teologia, enfim, mas creio eu que tudo tem um significado. Todas as coisas, a natureza é um significado em si. Todas as coisas existem um significado. E a gente ainda não conseguiu, eu creio que a ciência nunca vai conseguir, porque não consigo entender a lógica disso tudo. E aí quando a gente não entende a lógica, a gente tende ao cristianismo, né? Cristianismo não, ao religiosismo, digamos assim, a questão estou puxando cristão porque é o que mais predominou, né? Na Terra, acredito eu, né? Através de história e de estudos, é o que mais predomina é o cristianismo. Mas o universo, né? Digamos que o universo, não sei se o universo também, porque eu não sou um astrônomo, enfim, se originou do Big Bang. E essa explosão, ela está acontecendo até hoje. E é por isso que o universo ele está se expandindo. Agora pare para pensar, o universo está se expandindo sem parar, e ele se expande o tempo todo. Digamos que é a explosão do Big Bang. O que causou a explosão do Big Bang? Ninguém sabe. A gente considera o início do Big Bang, mas o que causou antes? Só tem, né? Só tem teoria, enfim, não tem como provar, né? Não sei como poderia provar algo que aconteceu no passado, mas creio que também lá no futuro próximo ou distante possa ter mais provas aí com base nisso. Mas enfim, vamos considerar que a vida de tudo, né? O sistema solar, a galáxia toda, né? Bilhões e bilhões de anos formou-se através dessa explosão do Big Bang. Tudo está se expandindo. Tudo se expande a partir daí. Existia, acho que era só uma molécula, né? Acho que era hélio ou nitrogênio, enfim. Aí houve reações dessa molécula, essa molécula se expandiu e se formou outra molécula, enfim, hoje já existem várias moléculas, né? Por explosões de várias coisas, enfim, mano. Não sou astrônomo, não sou nada. Onde é que eu quero chegar? Tudo é explicado. Tudo é uma expansão. E essa expansão, ela formou o tempo, né? Porque eu comecei esse vídeo, digamos que há uns 5 minutos atrás, e com base eu vou falando, o tempo está passando. E eu tô aqui expondo minhas ideias, falando aqui, né? E o tempo passando. Então, há um fator determinante importante aí, né? Nessa questão, nessa conversa, na natureza, enfim, que é o tempo. A gente não pode deixar de negar que o tempo ele existe. E outra coisa, o espaço. O espaço. Porque sem o espaço não poderia existir o tempo, porque a gente precisa do espaço. Eu preciso estar presente aqui para, com o tempo passando, haver o entendimento das coisas. Você entende? Então, o tempo e o espaço ele é importante e ele é interessante. O tempo e o espaço ele é interessante. E onde eu quero chegar? Vamos que vamos. Outro fator que é interessante questionar, né, que
somos animais. Cara, e isso chama também muita questão teológica, enfim. Nós somos animais vertebrados e pá, e pô, e nós temos uma cabeça. E por que a gente tem a capacidade, como é que a gente tem a capacidade de pensar em uma parada, tá ligado? Cara, nós somos humanos e por que eu tenho uma capacidade, eu sou o único animal, creio eu, né? Porque eu me comunico dessa forma, eu falo português, olha aí os avanços, né? Não sei qual foi a primeira língua lá, no tempo dos primeiros nossos ancestrais, né? Como é que era a primeira língua da primeira espécie de homem, né? Do ser humano, enfim, foi evoluindo. E dessa evolução está se presente hoje, né? Que, enfim, a gente determinou até o calendário, a gente consegue metrificar muitas coisas. E isso eu quero dizer, né, basicamente, que o fator de tudo isso é nós humanos, né? Porque eu consigo pensar hoje. Nós temos uma capacidade coletiva enorme de aprendizado, de adquirir conhecimento, tá ligado? O conhecimento que eu tenho hoje não veio de 27 anos atrás, entende? Veio de milhares de anos atrás, dos meus ancestrais, né, basicamente. E disso veio da explosão do Big Bang, veio do começo de tudo, entende? E o que é que explica eu ter esse raciocínio, mano? Tá aí um ponto no qual eu não consigo compreender a questão e levo ao divino, né? A criação, porque nós temos um raciocínio, sacou? Qual a explicação de tudo isso? E aí, basicamente, o tempo tá passando, né? Esse vídeo aqui já tem, sei lá, 7, 10 minutos, nem sei, não vou olhar agora. Mas enfim, eu tô aqui, né? Ó, tô com essa camisa aqui velha, enfim. Ai, papai. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em um lugar, sim, fato. Quero chegar em um lugar. Mas basicamente, a nossa capacidade de pensar é algo fenomenal, é fantástico. E indo para pronto, nós, né, como ser humanos, a gente tem a capacidade também de ter um propósito. Agimos com emoções e essas emoções, ela é fruto de coisas que acontecem no nosso dia a dia, no qual o nosso corpo ele reage de uma forma, e o corpo reagindo libera substâncias químicas tóxicas e hormônios que mexem com a nossa capacidade cognitiva, mano. Então, a gente consegue controlar o que a gente vai sentir, né? Existe droga, existe alimento, existe o exercício físico. Existe diversos estudos de pessoas que estudaram para determinar o que é legal, o que é ruim. Existe conspiração de pessoas que dizem que esses estudos não é uma parada boa porque mexe com o sistema governamental, porque, enfim, empresas se mantêm com base, enfim, mano, não tô aqui para dizer sobre isso. Não tô aqui para conspirações de governo, de NASA, de não sei o que. Eu acredito na humanidade. Eu acredito que as coisas são feitas para nos facilitar e facilitar a gente, e não. Obviamente que as conspirações elas têm um objetivo, mas eu não vejo base firme, consistente das conspirações ser algo verdadeiro, né? Possa ser sim que algumas coisas, não 100%, né, não seja tão eficaz e tão, digamos, boa, né, como as coisas e as pessoas dizem ser, né? Mas a tendência é para ser, né? E para facilitar o nosso dia, no nosso dia a dia. Então, eu creio e acredito muito que a humanidade e os avanços que a gente tem hoje é para facilitar a nossa vida, tá? É por isso que existem diversas profissões, é por isso que existe a matemática, a física, a química, entende? É o avanço, é o tempo passando, é as pessoas pensando, é a capacidade de pensar. E onde é que eu quero chegar, mano? Onde é que eu quero chegar? Quero dar um salto agora para o meu propósito, né? Eu expliquei
do porquê eu entendo sobre tudo isso e o porquê o tempo é importante, porque a nossa capacidade cognitiva de pensamento é importante e porque a gente precisa entender que o que a gente come, o que a gente consome, exercício físico, todas as questões ali que a gente entende, né, que são boas para a gente, ela é importante para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do nosso corpo e a longevidade aí da nossa vida, do nosso tempo de vida, né? A gente não pode ignorar, tá? Mexe com nossas emoções, enfim, muita coisa. Agora eu quero ir para o meu propósito, né? Que é basicamente vendas. Isso mexe muito com vendas, isso mexe muito com a forma como a gente pensa sobre as coisas, pensa sobre o mundo, sobre, enfim. Eu não consegui conectar minha história, né? Eu meio que falei sozinho. Ó, eu tava treinando, falando sozinho. Essa questão, né, da conexão sobre o Big Bang ali até meu propósito, mas agora meio que ficou meio que travado, forçado, eu não consegui conectar, tá ligado? Mas enfim, tô enrolando demais, eu quero começar a falar sobre o meu propósito. Que é basicamente, né, a gente precisa pensar, a gente precisa utilizar. Cara, eu sou um cara que estuda muito, eu tô na Espanha há 7 meses e nesse tempo eu tô sem ler muito, né? Eu confesso, eu li mais ou menos 3 livros, 2 em PDF e um que eu trouxe do Brasil, Hábitos Atômicos, enfim, não vou lembrar. Mais Perto que o Diabo, que eu li em PDF, e outro, Story Brand, enfim. E aí, eu me considero uma pessoa inteligente, né? Porque eu consigo entender as coisas. E tem uma parada na minha cabeça que fala assim, ó, e eu acho que, eu creio, né? Eu acredito que todo mundo tem isso, que é o subconsciente. É claro que a gente tem um subconsciente. O subconsciente, ele é válido e ele é essencial porque a gente precisa considerá-lo, né? O subconsciente é basicamente a nossa cabeça pensando de uma forma automática, sem nos trazer para o consciente, né? A gente anda porque a gente tem uma lembrança no nosso cérebro, cerebelo, né? Que eu acho que é o cerebelo que armazena as informações, de que a forma como a gente anda é a forma como a gente deve andar para se manter em equilíbrio, enfim, né? Não estou falando só de andar, mas todas as coisas que a gente faz, né? Que a gente tem o hábito de fazer, que a gente aprende com a experiência das outras pessoas, enfim, tá? Volta aí a questão do começo de tudo. Mas eu meio que me perdi um pouco. Mas a nossa capacidade de pensar alinhada ao tempo, né, vai levar ao meu objetivo. Por que eu sei disso? Porque basicamente, cara, eu preciso, ó, em vendas, a aparência ela é muito importante. A postura ela é muito importante, a aparência ela é muito importante. Porém, você ser mais importante do que a aparência. Não, em vendas não. Você parecer ser é mais importante do que a aparência. É por isso que tem marcas que, cara, você pode dizer, a qualidade é de outro nível. Tudo bem, a qualidade é boa, mas não tão boa a ponto de um relógio valer R$ 1 milhão, cara. Um relógio que, enfim, uma bolsa valer R$ 100 mil, tá entendendo? Tá entendendo? Não, é esse nível de brand, é esse nível de percepção de valor. Então a aparência ela vende. E quando a gente fala sobre aparência, não é a qualidade do produto e não é o produto em si, é o valor, né, agregado a um produto. Pega uma marca de grife aí, eu nem quero nem saber, né? Enfim, mas o valor agregado àquele produto faz com que se venda de uma forma muito cara aquele produto, né? E quando se fala valor, de fato é a aparência, é o atendimento, é a loja, é o local que você está indo, enfim, a percepção, as propagandas, as informações, as pessoas que utilizam aquilo ali, né? Então, entre muitas coisas. E é muito difícil, cara, você parecer ser. Eu sou contra isso. Muito contra, tá ligado? Mas eu sei que, assim, a nossa mente, a nossa cabeça, a cabeça humana,
cabeça do ser humano funciona dessa forma, então é inevitável, né? E existem alguns gatilhos, existem algumas coisas que mexem com os nossos hormônios, mexe com as nossas emoções, né? Essa questão. E venda é muito sobre isso. Então, quando uma marca de cerveja aí, antigamente se tinha muito, né? Coloca uma mulher de biquíni mostrando verão ali e tal, mexe com um gatilho ali de... Entende? Então, o homem que tem aquele hormônio de, pô, uma mulher tal, né? Creio eu que a questão masculina, a testosterona, ela é muito mais forte do que a progesterona, né, da mulher, enfim. E eu acho que esse marketing, né, esse mercado, não é marketing, esse mercado ele nunca vai parar de vender, que é o mercado da prostituição, vamos assim dizer, e também o mercado da ganância, da inveja, que é o mercado da ostentação, né? Que é o mercado da aparência, né? E isso, assim, isso dá brecha para muitas coisas erradas, né? Por isso que existem as mentiras, por isso que as pessoas gostam de se aparecer, e por isso que aparecer vale muito mais do que ser hoje em dia. Você tá entendendo? Vende tudo isso aí, né? Porque para você ser aquilo ali, você está dizendo que é. A pessoa acredita que você é aquilo ali e compra o que você está dizendo. Entende? E a internet nos possibilita ser o que a gente quiser. Isso que é foda, mano. Isso que é foda da internet. Isso que é o difícil, né? Da pessoa que é íntegra. E eu sou uma pessoa muito íntegra, mano. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu não consigo... É além de mim, eu não consigo... Já tentei muito. Já tentei de diversas formas parecer ser para vender, né? Porque de fato eu sou um vendedor. E... não consegui até hoje, né? Tive algumas empresas, tive alguns negócios que não deram certo. Creio eu que se eu trabalhasse aqui, eu acho que, enfim, eu tô aqui na Espanha procurando emprego, procurando me profissionalizar mais na língua, que se eu aprender a língua e começar a vender, né? E esse Elon Musk, enfim, esse Mark Zuckerberg, esse Jeff Bezos, se essas pessoas de grande sucesso aí conseguiram trazer a ideia deles à tona, eu também consigo, tá ligado? Eu também consigo. Se vamos pegar o cara da física, Thomas Edison, se Tesla, são caras fodas aí que inventaram coisas, né? São inventores que revolucionaram o mundo hoje da tecnologia, enfim. Conseguiram criar uma parada foda ali no setor deles. Eu consigo criar uma parada foda no meu setor, tá ligado? E é isso que une a minha mentalidade com o tempo em que eu tô produzindo alguma coisa. E outra parada interessante. Em vendas, você conseguir solucionar um problema de alguém ou um problema que as pessoas nem acreditam ter, né, mas facilita na vida delas e que elas veem que é uma parada que é muito útil, né? É o que traz riqueza, é o que traz dinheiro, é o que traz valor no mundo das vendas, no mundo de hoje, né? E eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso. Porém, a gente precisa pensar. O que traz riquezas é nossa cabeça, e as nossas atitudes, é a ação que a gente toma com base no que a gente está pensando naquele momento, né? Não naquele momento, mas no que a gente vem pensando e o que as coisas fazem sentido. Porque, cara, quando a gente está no colégio, na faculdade, estudando sobre alguma coisa e, pô, fórmula de Bhaskara, a gente decora, né? Mas quando o professor primeira vez explica sobre a fórmula de Bhaskara e você fica, caralho, então vem disso, vem disso, e vem disso, e vem disso, aí você tem aquele orgasmo intelectual. Você já teve aquele orgasmo intelectual de, caralho, eu compreendi. E a gente precisa decorar, porque se a gente pegar aquela fórmula de destrinchar tudo e pegar do zero para formalizar de novo, é uma parada muito grande. Mas quando você compreende a fórmula de Bhaskara, digamos assim, né?
E, cara, há uma parada assim, tipo, ai, como se a rua, pra gente chegar a determinado local, tivesse várias ruas assim, estreitas, e, pô, e aí a gente consegue achar um caminho direto e liso, que a gente chega assim e olha lá no fundo aonde a gente quer chegar e fica, caralho, eu entendi. Era só olhar pra frente. Caralho, mano. E eu quero chegar lá. Eu tô lutando pra chegar lá. Eu dei todo esse arrodeio para chegar nesse ponto em específico, né? De achar o meu orgasmo, achar a parada que vai mudar, vai resolver o problema de muitas pessoas e vai mudar a cabeça das pessoas, né? Vai gerar esse orgasmo enfim, eu vou trazer essa conexão para as pessoas entenderem o orgasmo, no qual o problema é que elas nem viam eu conseguir trazer para elas, vender, né? Enfim, não sei, existem milhares de possibilidades aí, e elas entenderem e, caralho, isso aqui facilitou muito a minha vida. Tá entendendo? E é nisso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero chegar. É nesse objetivo que eu quero chegar. E eu vou chegar. Porque eu tenho 27 anos e eu tô estudando, enfim, se você parar para estudar e entender toda a minha cabeça, digamos que, tá, eu sei construir sites, eu sei fazer tráfego pago, né? Eu entendo sobre como funciona o tráfego pago, sobre o algoritmo, sobre a internet em si, sobre a comunicação das pessoas, sobre o porquê das pessoas pensam de determinada forma, sobre a postura, o tom de voz, enfim. Eu posso estar aqui pecando, né? Minha roupa nada a ver, mas eu tô nesse momento stay alive para basicamente revolucionar essa questão, né? Porque a gente precisa pensar no porquê das coisas. Eu também tô sem dinheiro, né? E, enfim, eu quero fazer esse vídeo para deixar registrado, entende? Mas eu vou chegar lá. E no momento que eu chegar lá, eu, caralho, senti aquele orgasmo, é isso que eu devo fazer. E uma coisa é fato, sem perder minha essência. Sem perder minha essência, sendo verdadeiro. E creio eu que daqui pra frente, nesse mundo de IA, nesse mundo de tecnologia, de automação, e as pessoas de verdades, as pessoas vão sentir falta das pessoas que são de verdades. E é aí que Hélio está presente, né? Porque eu sou uma pessoa de verdade, eu vou resolver um problema. Pode ser que seja com IA, pode ser que seja com automação, sim. Porém, eu sou uma pessoa de verdade, tá?